Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos no meu canal de resumo de livros. Hoje teremos 4 resumos de livros. O primeiro resumo é do livro O Detento. O Detento é um thriller psicológico que acompanha a história de Brooke Sullivan, uma enfermeira que retorna à sua cidade natal após a morte de seus pais. Ela aceita um emprego em uma prisão de segurança máxima, onde, para seu horror, encontra Shane Nelson, o homem que tentou matá-la há 10 anos. Naquela época, Shane era seu namorado, e ela testemunhou contra ele, resultando em sua condenação por uma série de assassinatos brutais. A narrativa alterna entre o presente, onde Brooke trabalha na prisão e lida com o retorno de Shane, e flashbacks que revelam os eventos daquela noite fatídica. Naquela noite, a energia foi cortada, eles perderam o sinal de celular e, ao amanhecer, 3 amigos estavam mortos. Brooke foi quase estrangulada até a morte, mas sobreviveu para testemunhar contra Shane. Ela acreditava firmemente que ele era o agressor, principalmente porque reconheceu seu perfume. Com o tempo, Brooke começa a questionar suas memórias e a versão dos acontecimentos. Shane insiste em sua inocência e aponta Tim Riss, amigo de infância de Brooke e atual namorado, como o verdadeiro culpado. Tim também havia testemunhado contra Shane, complicando ainda mais os sentimentos e as lembranças de Brooke. Enquanto Brooke tenta reconstruir sua vida, ela descobre que Tim tem um histórico de relacionamentos problemáticos com mulheres, incluindo o desaparecimento de Kelly, sua ex-namorada. A situação se complica quando o corpo de Kelly é encontrado no porão de Tim, levando-a à sua prisão. Brooke então retira sua acusação contra Shane, sugerindo que Tim poderia ser o verdadeiro agressor. Quando Brooke vai buscar Shane na prisão para libertá-lo, ela percebe que ele não é mais a pessoa que ela conheceu. Ele se tornou alguém manipulador e perigoso. Ao retornar à casa onde tudo aconteceu, Brooke revive os traumas do passado. Ela descobre que tanto Shane quanto Tim estavam envolvidos nos assassinatos, e que ambos haviam manipulado os eventos para incriminar um ao outro. No final, Brooke enfrenta uma luta pela sobrevivência, onde precisa confrontar seus próprios medos e tomar decisões difíceis para proteger a si mesma e a seu filho. E agora vamos para o segundo resumo, que é do livro Ninguém Vai Te Ouvir Gritar. Ninguém Vai Te Ouvir Gritar é um thriller psicológico ambientado na Academia Masters, um prestigiado internato localizado em uma ilha isolada na costa da Flórida. Escondido por muros impenetráveis, o local recebe anualmente novas turmas de alunos, entre eles Andrew e Calvin, filhos do secretário de Estado norte-americano. Na noite da festa de boas-vindas de 2022, Calvin desaparece misteriosamente, deixando apenas um pedaço de papel ensanguentado sobre a cama, com uma mensagem enigmática: "Cuidado com L." Andrew, irmão de Calvin e protagonista da história. Determinado a encontrar seu irmão desaparecido, ele se vê em meio a uma trama de mistérios e segredos. Calvin, irmão de Andrew, cuja ausência desencadeia os eventos da trama. Leon, aluno prodígio e filho do diretor da academia, que desenvolve um relacionamento próximo com Andrew. Lucas, aluno problemático e tatuado, que também se aproxima de Andrew, criando um triângulo amoroso. Roberto, amigo brasileiro de Andrew, extrovertido e amigável. Elijah, amigo mais reservado de Andrew, com quem compartilha momentos de investigação. Com a negligência dos adultos e a falta de apoio das autoridades, Andrew decide investigar o desaparecimento do irmão por conta própria. Ele começa a descobrir pistas que sugerem que a academia esconde segredos sinistros e ameaças letais. A cada passo, Andrew se depara com enigmas e situações que desafiam sua compreensão da realidade. A obra é permeada por enigmas e situações que mantêm o leitor intrigado até a última página. A academia esconde verdades obscuras, e os personagens precisam desvendar essas mentiras para entender o que realmente aconteceu. O triângulo amoroso entre Andrew, Leon e Lucas adiciona complexidade emocional à narrativa. A busca de Andrew por seu irmão desaparecido demonstra sua coragem e determinação em face do desconhecido. Mark Miller, autor brasileiro conhecido por suas obras com protagonismo gay, traz uma narrativa envolvente e repleta de referências a outras obras de terror.
A escrita é dinâmica e cativante, mantendo o leitor preso à história do início ao fim. E agora vamos para o terceiro resumo, que é do livro O Vilarejo. O Vilarejo é uma obra de horror psicológico composta por 7 contos interligados, cada um inspirado em um dos 7 pecados capitais: luxúria, gula, ganância, preguiça, ira, inveja e soberba. A história se passa em um vilarejo isolado, assolado por fome, frio intenso e uma guerra civil que o deixou esquecido no mapa. Os moradores, em sua luta pela sobrevivência, revelam o lado mais sombrio da natureza humana. Felica, mãe de 2 filhos pequenos, luta para mantê-los vivos enquanto o marido, Anatoly, busca comida na floresta. Jekaterina, jovem que sofre abuso sexual e busca vingança contra seu agressor. Ivan, ferreiro respeitado, mas que esconde um segredo macabro em seu porão. Branca, avó que força a neta a trabalhar incessantemente para economizar cada centavo. Anatoly, marido de Felica, retorna após semanas em busca de comida, apenas para encontrar um vilarejo devastado. Cada conto revela como os pecados capitais se manifestam nos moradores do vilarejo. A narrativa é apresentada como uma tradução de cadernos encontrados na coleção de Elfrida Pimminstoffer, escritos em uma língua morta chamada cimério. O autor, Rafael Montes, se apresenta como o tradutor desses textos, que descrevem a lenta degradação dos habitantes e do próprio vilarejo. A obra explora como a fome, o frio e o isolamento podem levar os indivíduos a cometer atos impensáveis. Cada conto ilustra como um pecado capital pode corromper a alma humana. O vilarejo serve como metáfora para a solidão e a desesperança que podem consumir uma comunidade. Rafael Montes utiliza uma escrita direta e perturbadora, criando uma atmosfera de tensão constante. A interligação dos contos e a construção gradual do horror psicológico mantém o leitor envolvido até a última página. E agora vamos para o quarto e último resumo, que é do livro Tormenta. Assim que acorda, Hannah se depara com uma tragédia: metais retorcidos, vidros estilhaçados e uma verdadeira carnificina. O ônibus em que ela e outros alunos de uma universidade estavam sofreu um acidente em plena nevasca, e agora a jovem e alguns poucos sobreviventes estão presos ali. Para escapar, precisarão trabalhar juntos, e fazer de tudo para manter a sanidade e os segredos intactos. Meg desperta em um teleférico enguiçado entre montanhas cheias de neve, acompanhada por 5 outras pessoas e sem nenhuma lembrança de como foram parar ali. Eles estavam a caminho de um lugar conhecido como o refúgio, mas, à medida que a temperatura cai e as tensões aumentam, Meg percebe que talvez nem todos cheguem vivos até lá. Carter está em um local isolado, observando a vista montanhosa pela janela. Ele e os companheiros estão passando por um momento delicado. Uma tempestade se aproxima, e o gerador do lugar está sofrendo com quedas de energia que podem deixá-los vulneráveis não apenas às criaturas sinistras do lado de fora, mas aos perigos que habitam o próprio abrigo em que se encontram. Em pouco tempo, as relações serão testadas e o pesadelo se tornará ainda mais real. Hannah, Meg e Carter são parte de um mesmo quebra-cabeça, e os 3 correm risco de vida. Em cada uma dessas situações, se esconde um assassino. Será que algum deles conseguirá sobreviver? Ou a ameaça ainda maior que os assombra finalmente será capaz de destruir toda a humanidade? Só existe uma forma de descobrir: se lançando de vez no caos. E aí, gostaram? Por hoje é isso, pessoal. Se inscrevem no canal, deixem o seu like e ativem o sininho. Até a próxima!